Nós vamos estudar na manhã de hoje, já no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a questão ou as questões que dizem respeito a um desdobramento daquilo que Kardec vinha analisando. Aqueles que estão acompanhando conosco os estudos sabem que nós estamos no livro dos Espíritos, em sua parte segunda, analisando exatamente a questão do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E depois de haver analisado todas aquelas questões que demonstram a nossa natureza de espíritos e espíritos reencarnados momentaneamente, Kardec passa a analisar a questão da interferência destes espíritos no dia a dia. Vocês verão, porque as questões pelas quais passaremos hoje são comumente analisadas nas exposições espíritas, há mesmo uma delas que, numa estatística bastante simples, já encontrei em exposições de inúmeros confrades que se dedicam a esta tarefa, que é a questão da intervenção dos espíritos sobre as nossas existências. Daí porque, na manhã de hoje, nós termos um objetivo assim, difícil até de ser alcançado pela variedade das questões, mas de certa maneira fácil de ser entendido, já que ambas nos falam sobre as primeiras partes desta chamada intervenção. O capítulo como um todo vai nos permitir análise de questões bastante complexas, particularmente aquela ligada à obsessão, que vai ser objeto de nosso estudo dentro desta programação na próxima semana, as chamadas obsessões, e inclusive quando assumem a feição do que se chama possessão. A manhã de hoje nos revela então 2 blocos de questões. Um primeiro contendo apenas 3, que diz respeito às faculdades, ou à faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, e um segundo bloco que tem por objetivo falar da influência que eles exercem em nossos pensamentos e em nossos atos. Para aqueles que têm o hábito, que nós reportamos extremamente saudável e recomendamos, de trazer o livro dos Espíritos para poder acompanhar e fazer uma leitura mais atenta, antes de ingressar na 458 e considerando o período propício que estamos, que é o período de provas escolares, eu trouxe para todos nós uma página de Emmanuel denominada O Teste. Vocês sabem que professor não perde a chance de submeter alunos ao teste. Eu não sei se tenho algum aluno aqui da universidade, mas se tenho, eles têm horror dos testes que eu aplico, Tem mesmo uma verdadeira ojeriza. E eu trouxe um teste que eu gostaria que todos nós fizéssemos mentalmente, na medida em que as situações que este teste apresenta são situações comuns no nosso modo, no nosso dia a dia, e também revelam respostas e comportamentos que me parecem bastante comuns também na nossa maneira de ver as coisas. Diz-nos Emmanuel: lutando, disseste, não posso mais, e assim ajudastes os que te roubam a fortaleza. Batido, clamaste, reagirei, e amparaste os que te induzem à violência. Esquecido, gemeste, estou sozinho, e ajudaste os que te bloqueiam a confiança.
Caluniado gritaste: vingar-me-ei, e amparaste os que te guiam à crueldade. Ferido, bradaste: quero justiça, e ajudaste os que te furtam a tolerância. Por isso mesmo, diz-nos ele, será que frequentemente nós dizemos: morro de angústia, enjoei de viver, a fadiga me vence, tudo perdido, nada mais a fazer? Se dissemos expressões assim, se eventualmente usamos as expressões acima, cujos comportamentos vão acabar induzindo o tipo de companhia espiritual que temos e que buscamos ter, é importante que jamais repitamos as seguintes frases, os seguintes chavões da humanidade. A dança obedece à música. Faço como me ensinam. Seja virtuoso quem puder ser. Amanhã virá quem bem me fará. Tarde demais. Fiz tudo. Depois eu faço. Lavei as mãos. Por que é que nós não devemos agir assim? É o que o nosso estudo de hoje pretende desenvolver. Em primeiro lugar, porque pergunta Kardec se os espíritos veem tudo o que fazemos. E a resposta é simples: podem ver sim, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupa ou não se ocupam com o que lhes é indiferente. A intenção, o interesse dos amigos espirituais está sempre centrada, concentrada no que lhes pode despertar a atenção. E nós mesmos, no nosso dia a dia, damos uma demonstração muito clara de onde está a nossa atenção. Exatamente porque, tendo a oportunidade de valorar o bem, muitas vezes nos chafurdamos valorando o mal. Outras vezes, podendo enaltecer as virtudes, nós fazemos questão de destacar os desacertos. Podendo dizer do quanto a pessoa progrediu, nós fazemos questão de assinalar os passos equivocados que outrora aquela mesma pessoa deu. Logo, se assim agimos no nosso dia a dia, não podemos esperar que o comportamento dos espíritos que nos acompanham, que nos observam, seja diferente, porque atrairemos espíritos que vibram, que pensam da mesma forma como pensamos. E por quê? Kardec quer saber se os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos, e a resposta: conhecem muitas vezes aquilo que gostaríeis de ocultar de vós mesmos. Aos espíritos, nem nossos atos, nem nossos pensamentos podemos dissimular. Daí porque, na sequência dos seus questionamentos, ele faz uma pergunta muito interessante e que nos deve levar a pensar mesmo. Se enquanto encarnado eu ocultei sentimentos de alguém, quando aquela pessoa está desencarnada, ela sabe quais são os meus efetivos sentimentos para com ela? A resposta é sim,
certamente, porque temos ao nosso lado, e aqui ninguém se assuste, uma multidão de espíritos a nos observar. Uma multidão. Não apenas os encarnados. Daí porque não há muito espaço para a gente dizer que gosta de quem ainda não gosta, ou dizer que não gosta de quem nós podemos aprender e muito a gostar e a nos sintonizar. Quando a pessoa convive conosco, os nossos gestos muitas vezes dissimulam o que nos vai no íntimo. Nossa, como você ficou bem com este determinado traje. E no íntimo estamos pensando, que ridículo. Poderia ter vindo de outra forma. Nossa, esse corte de cabelo ficou mesmo a sua cara. Se você fosse palhaço, porque sem nenhum tipo de maquiagem, isso é uma loucura. Dizem que são as mulheres que agem assim. Eu confesso para vocês que é mentira. Os homens fazem isso também, principalmente quando surpresos. Nossa, como o seu cabelo ficou lindo. Gostei do corte. Faz 6 meses que ela fez. E o sujeito só foi perceber ali, né? Naquela manhã é que ele bate o olho. Então, às vezes, esses comportamentos que perante os demais, nas relações encarnatórias, podem ter um sentido, com os desencarnados não tem qualquer justificativa. E aqueles sentimentos que nutrirmos pelas pessoas, saberão elas quando desencarnarem, se de nós se aproximarem, o que efetivamente mantemos de juízo acerca delas. Esta é a razão pela qual, meus amigos, recomendam os espíritos: sejamos sinceros, sejamos honestos, e se não tivermos condições de elogiar, que não sejamos os primeiros a criticar. Se não tivermos condições de enaltecer méritos, porque a inveja muitas vezes nos impede de reconhecer os acertos do outro, que calemo-nos e também não pensemos, porque nossos pensamentos, nossas vibrações hão de ser captadas em maior intensidade por aqueles que nos rodeiam. E o que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Está na questão 458. Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Na Revista Espírita do ano de 1860, no mês de novembro, um irmão resolve escrever à sua irmã. Wilhelm é o nome dele. E por intermédio da senhora Smith, ele traz uma carta. Ele a denomina Carta de um Irmão Morto à sua irmã viva, para dizer-lhe o seguinte: minha irmã, não me evoques muitas vezes. Isso não me impede de vir ver-te todos os dias. Conheço os teus aborrecimentos. Tua vida é penosa, eu o sei, mas é preciso sofrer. A sorte nem sempre alegre. Os alívios devem representar o esforço que cada um de nós faz para superar as suas próprias dificuldades. Minha boa irmã, para que serve esse rico, todo esse luxo, todo esse supérfluo que você insiste em pedir lhe seja acrescido aos dias? Para que lhe servem as preces endereçadas ao mais alto, no sentido de que a sua vida, em detrimento de outras vidas, seja uma vida confortável? Amanhã, tudo isso lhe será despojado.
E para onde você irá? O que você apresentará? Você fez uma linda viagem, nada lhe faltou, não sabia mais o que desejava, esgotou todas as delícias. Sim, é este o recado que você ouvirá quando aqui aportar, porque a existência daqueles que vivem no Fausto, sem se importar com a dor que está ao lado, é uma existência sem sentido. E quando aqui aportares, terás a certeza de que todos aqueles que se julgam abandonados, deserdados, esquecidos, encontrarão no tempo certo a justiça e a felicidade. Mas infelizes dos que fizeram mau uso dos bens que lhes foram confiados. Infeliz também o homem que foi aquinhoado com o dom precioso, fruto da sua conquista, que é a inteligência, se não colocar a inteligência a serviço do próximo, se não colocar os recursos intelectuais de que dispõe a serviço de quem precisa. Acredite-me, Maria, quando se crê em Deus, nada existe na terra que se possa invejar, a não ser a graça de praticar intensamente todas as suas leis. Os espíritos sérios querem ajudar-nos, advertindo-nos, e nos advertem como na questão do teste. Voltemos às respostas. Toda dificuldade é um teste renovador. Todos somos tentados à imperfeição. A queixa é fuga. A impaciência é um perigo. A censura é um auxílio perseguidor. A revolta é a força que apressa o crime. O ataque é óleo no fogo. O desforço é golpe que apaga a luz. O desespero é chave ao ladrão. Maltratado, busquemos o bem. Injuriados, falemos o bem. Contrariados, procuremos o bem. Traídos, renovemo-nos no bem. Assaltados, conservemos o bem. Porque a única fórmula de vencer o teste da vida, o teste da experiência encarnatória, é a de efetivamente praticarmos o bem. Não bastam orações, não bastam pedidos vazios, sem o nosso compromisso diuturno de praticar o bem. A quem cruzar o nosso caminho, a quem de nós precisar. É o desafio. É por isso que estamos aqui. Houve um tempo na nossa vida espiritual que pedimos a oportunidade de voltar. Ansiamos mesmo pelo desejo de estar aqui e o fizemos de tal forma, convictos que alguém avaliou o nosso retorno. E o que pedimos? A chance de praticar o bem. A chance de nos esquecermos das faltas pretéritas que cometemos e aqui tornar para não repeti-las. Mas eis que, chamados a dar testemunho desta nossa adesão, falimos e estamos de volta às mesmas condutas que ainda nos mantêm vinculados à terra. Porque a terra, amigos, dentro do conhecimento espírita, não é o primeiro dos mundos onde podemos estar, mas está longe, muitíssimo longe de ser o último. As belezas que aqui encontramos e que fazem com que os nossos espíritos se extasiem quando temos tempo para nelas prestar a atenção.
o pôr do sol, a beleza da fonte, a grandiosidade da cascata, a flor que desabrocha, o animal que louva o seu Criador através das suas atitudes mais simples. Nós alegamos não ter tempo para fazer isto. Não temos tempo nem para nos recolhermos em prece, em meditação. Corremos atarantados de um lado para outro em busca daquilo que deixaremos. O objetivo nosso reencarnatório é o de ser melhores. Então cuidado no teste. Porque quando formos chamados a prestar as contas, veremos que muitos amigos intercederam em nosso favor, mas que respostas de nós ouviram? Está aqui, não posso mais, vou reagir, estou sempre sozinho, vou me vingar, quero justiça, morro de angústia, enjoei de viver, a fadiga está me vencendo, tudo perdido, nada mais a fazer. Será? Os espíritos influem em nossos pensamentos. Na questão de número 459 seguintes, até a 472, nós temos uma avalanche de perguntas que, se lidas, evitariam muita coisa que a gente observa por aí. Há muitas sessões de atendimento aqui, no atendimento fraterno, muitos encontros que revelam exatamente esta ausência de um conhecimento elementar. E as pessoas às vezes é trazida aqui dizendo-se espírita. Vem, busca o atendimento, eu sou espírita, mas nunca leu, nunca estudou. Alega de tudo, principalmente a famigerada falta de tempo. E curiosamente, estende os pés para descansar depois do almoço. Passa a tarde do domingo dormindo. Passeia a dizer chega, mas não tem tempo de cuidar do espírito. Recusa-se a ouvir as sugestões que da espiritualidade nos chegam, através de uma simples mensagem, de uma linha como esta daqui. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. A questão mais citada, ou então top trend, está entre as mais. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É pesado demais isto. Porque num primeiro momento a criatura imagina que está livre do seu livre-arbítrio, está livre da sua responsabilidade. São os espíritos que me guiam. E isto não é correto. O que dizem os nossos amigos espirituais é que há uma forte influência, mas uma influência provocada por aquilo que sentimos. Há um ditado popular que Divaldo Franco adaptou com muita propriedade. O ditado vocês todos conhecem: dize-me com quem andas e direi quem és. Legal. Na realidade espiritual funciona inverso. Dize-me quem és e eu direi quem te acompanha. Dize-me como te comportas. És paciente? És compreensivo? Aceita os defeitos alheios? Tolera eventuais equívocos? Ótimo. Sinal de que as tuas companhias serão sempre ótimas. Mas és irritadiço? Acabrunhado? Alguém revoltado com as oportunidades da existência, jamais satisfeito com o que tem. Passa os dias a ansiar o que não tem, e vai assim a existência toda, para descobrir depois dela que não conseguirá ter paz íntima, porque jamais semeou a paz em si próprio. Somos convidados
pelos espíritos a refletir, a separar, a observar, para que possamos crescer, para que possamos avançar. Se os espíritos nos sugerem, garantem-nos a possibilidade de fazer opções. Mas se agirmos no bem, as opções que chegarão, através das sugestões, caminharão naquele sentido. E quando vierem em sentido contrário, não encontrarão campo fértil em nós próprios. Agora, se cedemos, é porque em nós aquilo ainda imperava. Aquilo ainda fazia diferença e importância. Na questão 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E a resposta é tão óbvia: vossa alma é um espírito que pensa. Somos nós que pensamos. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles está a mistura dos nossos com os vossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Kardec, então, avança no assunto. Como havemos, então, de distinguir o que é meu daquilo que nos é sugerido? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. E aí nós nos conhecemos. O sujeito pisou na bola, o que eu faço? Vou dar uma mão. Né? A gente corre lá e ajuda. Nossa, fulano, puxa, eu vou lá dar uma palavra de consolo. Não é bem assim que a gente trabalha? Né? A pessoa cai na rua, qual é o nosso primeiro pensamento depois da gargalhada? Porque primeiro vem a gargalhada. Na atitude revelando quem somos. Quem somos? O sujeito não se diverte vendo a desgraça alheia. Não batem recordes, programas que denotam e demonstram a fraqueza das pessoas. O sujeito não para ver que os outros se deram mal. Perde os seus preciosos minutos. Ele alega não ter tempo para estudar. E, no entanto, é capaz de ficar meia hora num programa de TV que retrata as misérias humanas. E não tem tempo para refletir. Não quer refletir. Não amadureceu para refletir. Não se dispôs a refletir. Assumamos a nossa fraqueza. Assumamos o nosso equívoco. Mas o sujeito então se diverte. Vou ver aí as quedas que a pessoa teve. Como se uma queda não doesse. Como se uma queda não trouxesse consequências à saúde. Quantos estão imobilizados hoje em razão de quedas? E talvez não tenham sido tão espetaculares como mostram as imagens de certos programas de TV. E a pessoa se delicia, se diverte, dá ótimas gargalhadas. Mas tirando o gesto, qual o primeiro pensamento que nos acode? O de amparar? Ou de criticar também? Porque assim é que nós vamos distinguir. Assim é que nós vamos perceber. Porque aquele primeiro gesto, o primeiro pensamento, é o pensamento que é nosso. Depois, parando e refletindo, talvez. É sempre dentro de si mesmos, diz na 462, que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. E essa é uma questão interessante, né? Porque há homens de gênio. Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci. São homens de gênio. Criaturas fantásticas. Espíritos que demonstram uma maturidade do ponto de vista estético, e estético aqui tomado não no sentido filosófico,
mas mesmo da aparência. As composições de Mozart, Haydn, Beethoven, Johann Sebastian Bach denotam homens de gênio. É sempre deles, dizem-nos os espíritos. Elas lhe vêm do seu próprio espírito. Porém, há muitas que lhe são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de divulgá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmo, apelam para uma coisa que se chama inspiração. E com isto evocam a ajuda dos bons espíritos. Kardec acresce um comentário interessante quando diz-nos o seguinte: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Olha a compreensão exata das limitações que os nossos espíritos ainda têm, porque são espíritos em processo evolutivo. Não sabemos tudo, não temos condições de entender tudo estando na Terra. Será necessário avançar e muito no conhecimento, mas também na virtude, para que de posse de ambos alcemos voos a mundos diferenciados, a realidades mais sutis, onde teremos condições de compreender e talvez aí sim externar um sorriso da nossa infância, da nossa pequenez no passado, quando nos julgávamos, como disse o teste, enjoados de viver, fatigados, com tudo perdido, não tendo mais nada a fazer. Descobriremos que não era assim, que as coisas não são bem assim. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Ele quer saber. A resposta é fantástica, né? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. E como é que eu distingo se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Estudai. Os bons só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Puxa, Nazil, como é que eu vou então pensar que a coisa é boa ou não é uma justificativa minha ou não é? A gente tem que refletir, tem que parar e pensar. Aquele nosso pensamento, aquele nosso desejo, nós o teríamos em relação a nós mesmos, não fosse para justificar alguma insanidade? Sim, ótimo, então vamos em frente. Mas se aquilo me acontecesse, qual seria a minha reação? Eu rejeitaria. Bom, se nós rejeitamos para nós, por que queremos para os outros? Façais aos outros tudo aquilo que de certa forma apreciaríeis vos fosse feito. Não façais aos outros aquilo que, se fosse feito para você próprio, você rejeitaria. Essa frase é conhecida, né? E faz tempo. Com que fim os espíritos querem nos induzir ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E isso diminui neles o sofrimento? Não, não diminui não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. E aqui somos nós de novo. Porque a gente não pode ver ninguém feliz. Está feliz por quê? Nossa, fulano anda sorrindo muito, com a razão.
está ficando bobo, não está entendendo as coisas. Ele está só alegre, está feliz. Nós não podemos ver as criaturas felizes. Tem gente que você diz bom dia e ele pergunta bom dia por quê? Bom dia por quê? Você não viu o trânsito? Sim, todo mundo pode ter carro hoje e andar. Não, era bom na época do egoísmo. O que a gente podia ter era política pública para o transporte ser coletivo. Mas com um monte de gente egoísta como somos nós, cada um quer ter o último modelo do carro dentro da garagem. E aí o transporte coletivo, deixa para quem não pode reivindicar. Se fôssemos inteligentes, pensássemos no bem comum e não apenas em nós próprios, exigiríamos linhas que nos levassem de um ponto a outro da cidade e as usaríamos, programando os nossos horários. Os ônibus circulariam dentro de horários claros, rápidos, serviriam a todos. As pessoas ficam maravilhadas em nosso lar. Ninguém tem veículo próprio em nosso lar. Viu-se a notícia de transporte coletivo. Mas de que jeito eu vou ostentar o meu poder, se eu não puder mostrar o último modelo desfilando com ele? Como eu vou demonstrar que estou bem de vida? Como eu vou demonstrar? Bom, não vale a pena a gente seguir nisto. É muita insanidade. E nós estamos aqui para ser melhores espiritualmente. É bom que a gente reflita sobre isto. Sempre. Sempre. Porque nós vamos encerrar hoje falando do que diz o mundo e do que Jesus nos recomenda desde sempre. E aí a gente vai ficar bastante preocupado. De que natureza é o sofrimento que procuram os espíritos infligir uns nos outros, os que resultam de ser de ordem inferior? A criatura é de ser afastada de Deus. Olha o sentido, então, das intervenções espirituais contrárias ao nosso progresso. As sugestões espirituais pouco elevadas nos querem afastar de Deus, nos querem afastar da perfectibilidade para a qual fomos criados, nos querem afastar da possibilidade de caminharmos mais celeremente, querem nos manter no atraso, porque atrasados estes nossos irmãos também estão. Daí porque atender a estas sugestões significa pactuar com isto, significa comprometer-se em permanecer estacionado. E não é para isto que nós pedimos as reencarnações. Nós as pedimos para avançar, pedimos para crescer. Ficar afastado de Deus é, pois, o objetivo de sugestões assim. Então Kardec emenda com uma daquelas suas questões a queima-roupa, né? Então por que Deus permite isto? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Muitas vezes eu vejo as pessoas falarem: precisamos progredir na ciência, temos que progredir no conhecimento humano. Louvável, louvável. Mas os espíritos nos recomendam crescer na ciência do infinito, na ciência do definitivo, não do transitório. Devemos nos ocupar do conhecimento que a Terra nos oferece, mas ele não é o último, ele não é o único, ele não esclarece coisas que não são da dimensão física da Terra. São conhecimentos que nos falam da vida, aqueles que nos interessam. E os espíritas, como temos dito aqui por mais de uma vez, porque nos adverte sobre isto o espírito Plínio com uma frequência imensa:
vocês estão tendo um curso avançado de vida do infinito. Não percam a oportunidade. Jamais na história da Terra foi possível ao homem ter acesso a uma doutrina tão lúcida, tão clara, tão límpida, que nos fala da vida em abundância, da vida que Jesus nos recomendava buscar. E o que fazemos com isto? A mercância com os espíritos. Queremos ser atendidos nos nossos desejos menores. Queremos ficar livres das moléstias que nós mesmos buscamos, pela nossa incúria, pela nossa insensatez. Os espíritos nos vêm falar da ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, da ignorância, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também de ti se cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. E aí tem a balança, os dois pratos bem postos, mas a opção está no comentário de Kardec. Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências. É aí que está o livre-arbítrio. Ah, mas eu ando só pensando no mal. Os maus espíritos estão atuando sobre mim. Dize-me quem és, e eu direi quem te acompanha. Quer mudar? Eu quero. Então passe a pensar no bem. Veja o lado bom das coisas. Mas é impossível. Como impossível? Haja com os outros dentro da mesma generosidade com que você age em relação a você. Porque os outros erram, a gente se equivoca. Os outros pisam na bola, a gente escorrega. Os outros. Tratemo-nos como tratamos aos outros. Sejamos severos conosco, antes de ser severos com os outros. E invertamos. Tratamos os outros como nos tratamos. Sejamos generosos. Compreendamos, vai ser uma harmonia total. Já imaginou? Todo mundo procurando fazer com que o outro se sinta melhor? Gente, eu fico imaginando para organizar a fila do passe. É coisa simples. Não, você primeiro. Não, vou esperar que todo mundo que está mais com pressa vá na frente. Eu vou depois. Não, quando chegar aqui eu vou chegar e vou parar 3 quadras. Vou a pé, faço a minha caminhada da manhã, para aquele que chegar em cima da hora encontre a vaga. Nossa, que beleza, que maravilha, meu Deus, que mundo diferente. Talvez seja a Terra. O cuidado é que às vezes a gente não vai participar disso. Então precisa mudar de sintonia vibratória. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Claro, lógico que sim. Tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Eu confesso para vocês que essa era uma das 2 questões que eu queria ter trabalhado hoje, só nelas.
Porque essa aqui é de uma profundidade assim, é para escrever na testa, né? A gente colocar assim e quando chegar na hora do espelho, ler invertido, puxa, sou eu. Só se apega aos que pelos seus desejos o chamam. Só atrai aqueles que pensam como eles. Quer dizer que então se tem mau espírito me acompanhando, é sinal de que eu não sou bom. Amigo, Jesus recusou ser tratado de bom. É muita pretensão achar que nós somos. Nem aprendizes de bons. O mestre recusou, disse que bom era apenas Deus. Nós queremos ser considerados como bons. Mas eu faço. Nós fazemos a nossa obrigação. Quando muito. Quando muito. Quando muito. A doutrina espírita não é uma doutrina de ilusão, né? Às vezes a pessoa vem ao centro e quer ser iludida. Errou de porta. Como não tem 10%, nem 15%, nem 20%, pode ir embora porque não vai perder nada. Errou de porta. A doutrina espírita é séria. Não vem nos iludir. Não vem nos encantar. Não vem fazer falsas promessas. Mas você acha que isso vai dar certo? Quando a gente desencarnar, comprova. Quando todos chegarmos de volta em casa, e nós voltaremos. Acreditemos nessa ou naquela denominação religiosa, todos voltaremos. E aí a gente vai comprovar onde estava o acerto. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Numa única resposta: praticando o bem, né? A resposta é imensa, mas o que interessa é só isso: praticando o bem. Mas como é que eu posso praticar um bem? Essa pergunta foi endereçada a Jesus. Lembra-se? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu em mão de salteadores. Eles o despojaram, lhe bateram e lhe largaram à beira do caminho repleto de feridas. Foram embora. Passou um sacerdote e, ao vê-lo caído, desviou os seus passos. Veio então um levita, que, observando-o caído no chão, também mudou seus passos. Por fim, chega alguém da Samaria. Este alguém desce da sua montaria, socorre o que está caído, presta-lhe os primeiros atendimentos, o coloca em sua montaria e o leva até a estalagem. Lá chegando, permanece em sua companhia, pensa-lhe as feridas. No dia seguinte, ao prosseguir viagem, diz ao estalajadeiro: tudo aquilo que for necessário, faça. Aqui está o adiantamento. Quando voltar, as despesas que superarem a isto, eu cobrirei. E foi embora. Voltando-se aos interlocutores, ele pergunta: quem fez o bem? E eles não têm como dizer que não foi o samaritano. Pois bem, diz ele, vão e façam o mesmo. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? E aí a resposta que também a gente tinha que colar no armário: a nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se às consequências. Deus até permite que ele assim proceda para vos experimentar, nunca, porém, lhe determina tal procedimento. E quem quer ser maduro vai rejeitar. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, podemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? E aí a resposta não é bem a que a gente queria, né? Quando a gente fala isso, as pessoas dizem assim: mas não é possível, vocês espíritas, nós espíritas enxergamos a coisa como ela é, procuramos disseminá-la. O físico tem influência do ponto de vista físico. Sentimentos
sensações provêm do espírito. É quase sempre, dizem-nos eles, efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Ah, o sono. Nós acabamos de estudar isso. É só voltar um pouquinho. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Essa é legal, né? Porque o sujeito fala assim, puxa, então eu às vezes só ando no bem. E quando vem alguma sugestão, essa pessoa criou para mim. A resposta faz a gente pensar. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também até ajudam a criar. Assim, se um homem encontra num caminho certa quantia, não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a tomar aquela direção. E aí? Bom, aí vai de cada um. Diz a sabedoria popular: o que é achado não é roubado. Não é o que fala sabedoria, entre aspas, popular? E os que seguem a sabedoria popular são elevados, porque o que você achou, alguém perdeu. E o que eu faço? Procure meios de encontrar a pessoa e devolver. Haverá alguém muito aflito do outro lado. Gente, quando nós perdemos porcarias dentro de casa, experimentamos aflição. Calculo que é você tomar um táxi e deixar um envelope com 500 mil reais, como a imprensa noticiou outro dia. E qual foi a postura do taxista? Procurou a pessoa para entregar-lhe o valor. Ah, mas achado não é roubado. Cuidado, cuidado. A sabedoria popular pode nos colocar em cada fria. E como nós começamos falando sobre teste, vamos encerrar falando das respostas corretas para os testes, né? Lá está aquilo que nós fazemos. Numa outra página, também lindíssima, ambas são provenientes do livro Religião dos Espíritos, a parceria Chico-Emmanuel, que analisa o livro dos Espíritos. Diz-nos ele: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar contra o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere das condutas equivocadas de sempre e a libertação que nos fará homens novos. A sombra na qual insistimos em permanecer e a luz que os bons espíritos nos convidam a atingir. A dúvida contra a esperança. É o que foi com o que deve ser. Na essência, é o velho embate de permanecer no mundo ou seguir a Jesus. Grita o mundo pelo verbo do amigo e dos adversários, na terra e além da terra. Mas adverte Jesus através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Vamos comigo em cada uma das frases. Diz-nos o mundo: acomoda-te como puderes. O que diz Jesus? Levanta-te e anda. Diz o mundo: faze o que desejas. O que nos fala Jesus? Não peque mais. Diz-nos o mundo: destrói os que não pensam como você. Jesus nos manda amar os inimigos. Diz-nos o mundo: renega todos aqueles que te incomodem.
Qual a advertência de Jesus? Ao que te pede, caminhe com ele 1000 passos, caminha 2000. Diz-nos o mundo, apega-te à posse. E o que fala Jesus? Ao que te pede a túnica, cede também a capa. Diz-nos o mundo, fere a quem te fere. Jesus nos recomenda perdoar 70 vezes, 7 vezes. Diz-nos o mundo, censura como quiseres. E Jesus, não condenes. Para o mundo, devemos descansar e gozar. Para Jesus, avançar enquanto temos luz. Aos olhos do mundo, não repare os meios para alcançar os fins. Vamos, seja mais, tenha mais. Diz-nos Jesus, serás medido pela mesma medida que aplicares aos outros. O mundo pede que nós aborreçamos o que nos aborrecem. Jesus nos manda orar pelos que nos perseguem e caluniam. O mundo quer que acumulemos ouro, poder, para que sejamos temidos. E Jesus nos traz aquela advertência lindíssima que está na parábola do grande lavrador. Provavelmente nesta noite pedirão a tua alma. E o que amontoaste, para quem será? Amigo, termina Emmanuel por nos dizer o seguinte: não precisas sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouça a Jesus e a palavra dele, por bússola infalível, nos conduzirá pelo rumo certo. É o que todos nós precisamos atentar.